Brasil. Vamos ver se essa live sai agora, tá? O tema é Setembro Amarelo. Prevenção ao suicídio. Vou botar o título aqui, Prevenção ao suicídio. Gente, olha, vou esperar a Cláudia entrar. A Cláudia é uma parceria muito especial que a gente está fazendo, tá? Ela já entrou e ela já entrou pedindo. Cláudia, vamos ver. Enviei o convite, eu aceitei. Yes! Tô te vendo, você tá me vendo? Não tô te vendo, mas eu acho melhor a gente ficar dessa forma. Tá bom. Qualquer coisa você faz aquilo que você falou, né? Eu Olha já, aí eu já pelo. estou conectada no outro Instagram aqui para te visualizar, né? Para eu pelo menos olhar nos seus olhos e as pessoas ouvindo a gente, isso é que importa. Só Tá, confirma aí que todo mundo você está ouvindo a gente e você está vendo nós duas, né? A gente dá continuidade. tá certo. Eu já fixei aqui o tema, Setembro Amarelo, Prevenção ao Eu Suicídio. vi. Você pode conduzir, Ótimo. tá bom? Pode Tá ficar à bom. vontade aí. Você conduz. Então, gente, primeiramente voltamos aqui. Bom dia para você que ainda não chegou, Vitória, né? As meninas que entraram e saíram, eu quero agradecer. Como a Otília começou a falar, é um tema muito importante, muito delicado, e a gente enfrenta desafio, isso faz parte, né? Mas a gente não pode desistir. Então, estamos aqui para levar essa mensagem mesmo importante para vocês. E eu gostaria, né, que a Otília se apresentasse, apesar dela estar no perfil dela, muitos estão entrando que não a conhecem ainda, e ela vai estar apresentando o trabalho dela, a importância, né, de estar falando com vocês aqui. Em seguida, a gente vai entrar no tema diretamente. Pode ser assim, Otília? Você se apresenta e eu dou Ok. continuidade. Isso aí. Bom, meu nome é Otília, eu sou terapeuta especialista em TRG, terapia de reprocessamento generativo. É uma terapia que trabalha com tudo que é gerado pelo emocional ou que a mente é capaz de criar. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno do pânico, fobias, crenças limitantes. Então, hoje a gente se enquadra na psicoterapia, né? É uma terapeuta especialista que domina uma terapia que trabalha com tudo que é gerado pelo emocional que a mente é capaz de criar. Hoje a gente faz atendimentos online no Brasil e no mundo e também atendemos presencial a partir da clínica da Cláudia Gueiros, essa parceria muito bacana que a gente tem feito. E também temos uma especialização de leitura corporal e comportamental, e também que através dos traços físicos da pessoa a gente consegue identificar como ela pensa, sente e age. E também a gente Exatamente. também somos palestrantes. Então, esse mês a gente está com uma agenda bem intensificada com uma palestra com o tema Dores Emocionais e Suas Raízes, porque a gente usa Exatamente, sempre Otília. É um mês que, né, vão ser muito abordados, né? exatamente. É uma frase que a gente usa que toda emoção ela tem uma lógica. Então a gente está com um evento agendado, presencial, na Cláudia Gueiros, né, na estética, na clínica, no dia 13 de setembro, às 15 horas. 15 anos. Né? Então, Então você Otília, já está convidado para desculpa estar com a gente lá. interromper, né? Como você estava falando da sua técnica, né? O que você faz, que é muito importante, que quando recomenda esse tratamento para as pessoas, né? Elas perguntam tanto, né? Mas o que é? Porque ainda é muito novo, né? É, Antes de você entrar no Setembro Amarelo, de falar da importância, tu tem como explicar um pouquinho mais da sua técnica, como você trabalha? sim, tenho sim. O que acontece? Realmente ela é uma terapia nova, né? Ela tem hoje 15 anos. Ela foi criada pelo professor Jair Soares. Ele é psicólogo, ele é psicoterapeuta, ele tem várias qualificações. Hoje nós somos mais de 20 mil terapeutas e essa terapia ela é uma abordagem
diferenciada porque ela trata a raiz do problema, dentro do psiquismo, do inconsciente da pessoa. Então, a gente tem um protocolo com 5 etapas. A gente trabalha todo o cronológico da vida da pessoa, ou seja, todos os traumas que a pessoa vivenciou na vida dela. A gente trabalha também o somático, que é os registros somáticos no corpo, ou seja, pessoas que sentem enxaqueca, fibromialgia, psoríase de origem emocional, geralmente bruxismo, geralmente tem a resolução Gente, dessas vocês estão questões. convidados aqui, eu sou a própria experiência. Entendeu? Todos Então, esses sintomas eu vivo há anos, isso é muito importante. Eu faço as terapias, eu conheço bem, né? Mas é que você falou desses sintomas físicos e as pessoas não associam, né? Às vezes se entope de remédio, vão em médicos e não sabem que o problema é na emoção. Que quando a gente se trata interiormente, né? O corpo, ele reage fisicamente maravilhosamente bem, né? Eu tenho muito exatamente. testemunho sobre isso. Exatamente. E aí a gente trabalha também o temático, que são os temas que incomodam as pessoas. Então a gente já conseguiu livrar muitas pessoas de fobias, claustrofobia, medo de andar em elevador, de altura. Tudo isso a gente Nossa, consegue a resolução. Depois a gente também trabalha os medos do futuro, que eu acho que é o diferencial da nossa técnica, é porque verdade. geralmente a pessoa ela sofre por medos que estão dentro dela, que nem vai acontecer, mas ela já está sofrendo. Isso é Impedem a ela até de característico. avançar, né? Exatamente, isso é o característica do ansioso. Ele traz a carga do passado, vai para o futuro fazendo o pior futuro e volta para o presente sofrendo. E o quinto último protocolo da terapia é a potencialização, que é gerar na pessoa uma estrutura nova daquilo que ela quer vivenciar. Então, por exemplo, às vezes as pessoas querem, eu quero uma casa, mas ela não se vê naquela casa. Ela só quer, mas ela não tem gerado dentro dela essa convicção. Então, quando a gente tira os medos, os traumas, as crenças limitantes dentro da terapia, a pessoa fortalece e ela consegue se visualizar naquilo que ela Visualizar sonha, que naquela ela deseja. situação, né? É, porque o sonho ele Exatamente. é isso, né? Você mentaliza, visualiza, né, para depois fazer suas metas, né, para alcançar. E se você não consegue nem se visualizar, dificilmente você vai realizar, né? Então, ela é uma terapia que reprocessa a sua vida emocional, É muito interessante. descongela você dos traumas e gera em você uma nova estrutura emocional para você lidar com as situações do dia a dia mais forte, mais firme, mais convicto. Então, é tudo dentro do psiquismo, dentro do inconsciente. É uma terapia muito, muito assertiva. Eu vou fazer 2 anos de formada e já tenho 2 anos de formada e venho Ótimo. atendendo pessoas e eu tenho feedbacks assim fantásticos. Primeiro validado na Positivo, minha né? vida, porque eu tive que passar pela terapia também, eu achava que eu não precisava, e depois com os meus clientes, tem vários deles aqui online que passaram pela terapia e pode E aí eu acho que afirmar. o trabalho da gente, de uma forma geral, Otílio, eu acho que o bacana é isso, porque às vezes a gente estuda, né? Eu tenho muita experiência na minha área, porque eu pesquiso, porque eu estudo, e o cliente, o paciente, ele acha que você entende muito. Mas outro lado é a vivência, né? Quando a gente vivencia, a gente realmente sabe falar. Como a gente fala da dor, por exemplo, né? Trazendo para o meu lado de estética, eu entrei na época com dores emocionais de autoestima por questão de melasma, e o que mais entra no meu espaço são mulheres com melasma. E aí eu converso sobre tudo, menos sobre a pele, por incrível que pareça. Antes de eu iniciar um protocolo, um tratamento, eu descubro a dor dela, eu compartilho a minha experiência, algo que eu senti e que eu entendo, né, compreendo o que ela está vivendo. E aí eu consigo desenvolver um plano, né, de tratamento baseado na principal dor, que é uma coisa emocional. Então, o que você falou, né, você vivenciou também, você, apesar de ter esses 2 anos de experiência, você fez a terapia, você precisou. Então, acho que a nossa experiência dá essa segurança para o outro que confia no nosso trabalho. Porque, tipo assim, se foi bom para mim, vai ser bom para você também, né? Bem assim, né? Não é uma questão de teoria, né? É uma Exato. questão de você ter validar aquilo que você trabalha em você. Isso é muito Isso, importante. exatamente. No início, né, que nós começamos, estava dando erro, mas, para a glória do Senhor, estamos aqui. Você já tinha falado, mas eu queria que você falasse mais um pouco, porque entrou outras pessoas e que essa vai ficar gravada. Do que é o Setembro Amarelo, né? Da campanha, da conscientização. Você pode fazer mais um resumo para a gente? Então,
o Setembro Amarelo, ele é uma campanha que mundialmente ela é comemorada, na verdade é uma iniciativa que começou desde 2003 e o dia oficial é amanhã, dia 10 de setembro, é o dia da conscientização mundial da prevenção ao suicídio, dia 10 de setembro. E aqui no Brasil, iniciou desde 2015. É muito importante a gente abordar esse tema, porque eu estou com um dado aqui a nível mundial, tá? Que a cada 40 segundos, ou seja, se você cronometrar agora no seu relógio, 40 segundos, né, passa muito rápido, né? Essa pesquisa é assustadora. Não é nem um minuto, nem chega nem a um minuto, uma pessoa morre por suicídio no mundo. Então, a gente precisa olhar com atenção, porque eu já tive pessoas na minha convivência que aconteceu essa fatalidade, e o interessante é que as pessoas que convivem, elas se sentem muito culpadas, porque não se imagina que aquela pessoa está passando por tanta dor emocional, porque geralmente existe a depressão maior e existe a depressão reativa. Sim. A depressão reativa, ela é aquela depressão que a pessoa vai oscilando momentos, né? Ela vai oscilando momentos. Então, geralmente, essa pessoa, ela trabalha, ela estuda, ela vive uma vida aparentemente normal, mas ela está com essa carga emocional muito acentuada. E quando a pessoa ela vai tirar a vida dela, ela não quer tirar a vida dela, ela quer acabar com a dor emocional que está dentro dela. E assim, eu não vou pedir às pessoas para se manifestar aqui nos comentários, mas eu quero que você faça... Delicado, né? Isso, e até nas palestras eu tenho cuidado de não expor as pessoas, mas eu quero que você faça uma reflexão dentro de você agora, daqueles momentos que você sentiu uma dor emocional. A dor emocional, ela é algo tão cortante, ela é algo tão forte, tão profundo, que leva, por exemplo, as pessoas a se mutilar. Porque a automutilação é justamente a tentativa da pessoa, ela substituir a dor da alma, né, a dor emocional, pela dor física. Porque a dor emocional, às vezes a pessoa toma um remédio, toma um ansiolítico, não faz o efeito necessário e aquilo continua ali, sabe? Então, no ímpeto, por isso que quando a gente fala de prevenção, eu gostaria de salientar aqui algo, cuidado com essa questão, porque todas as pessoas que eu tenho conhecimento que tirou a sua vida, foi algo que surpreendeu os que estavam ali convivendo. Então, geralmente não é uma coisa que você vai conseguir identificar. Pois é. E a pessoa que está vivendo a carga emocional, ela subestima muito. Esse é o perigo. Ela está ali com o problema da depressão, da crise da ansiedade, de vários problemas emocionais, mas ela vai se sabotando. E isso é perigoso. Ela não enfrenta a dor de frente, ela não busca ajuda. Então, quando chega no ápice da dor, em um momento de segundos, para acabar com aquela dor, ela vai lá, toma uma atitude que não tem como voltar atrás, porque depois que você tirou a vida, não tem como voltar atrás. Entendeu? Eu tenho uma experiência bem forte com isso. Você falou de ter pessoas no seu convívio, né? Eu também tenho algumas pessoas que eu convivi que viveu isso, infelizmente partiram mesmo, e algumas pessoas que, graças a Deus, não chegou, né, à morte, mas assim, foi anos de sofrimento. Antes da live, a gente estava conversando um pouco sobre a idade, sobre os adolescentes. Eu tenho uma filhada, né, que eu pedi até direito ela de falar, inclusive ela me deu já um testemunho gravado, e para a glória do Senhor, hoje ela está bem, está trabalhando, é uma linda menina, mas ela viveu anos isso. Ela tinha uma dor muito grande, emocional, e ela começou assim, se mutilando, e a gente sempre ali, né, tentando ajudar, até que em determinado momento ela tentava de uma forma mais agressiva para tentar contar a própria vida. E os cortes no pulso que ela fazia eram muito profundos. Junto com essa mesma situação, ela tomava muitas medicações, né, junto, que o próprio psiquiatra
e os doutores que receitavam para ela, né? Minha prima comprava, guardava, ela sempre achava. A mãe dela sempre escondia, sempre dava um jeito, mas ela achava. E assim, quando ela era socorrida, era assim, no extremo, sabe? Meio em poças de sangue, totalmente dopada, da gente correr para o hospital. E ela, peraí, filha, que a Valentina chegou aqui. Peraí, Ah, filha, só não, um tudo minutinho. bem. Quando a gente corria para o hospital, fazia aquele processo de lavagem, né? Muitas vezes a gente achava que ela não ia sobreviver. Então a gente não sabe como agir na hora que acontece. A família fica muito abalada, a gente não sabe como ajudar. Então, assim, essa informação da conscientização é muito legal, né? Você, na sua profissão, com seu conhecimento, alertar realmente como a gente percebe, como a gente pode ajudar. Quando era comigo, a experiência que eu tinha era assim, de ficar me sentir muito nervosa, de ser muito rápida na ação de socorro. Quando a minha prima geralmente ia socorrer, que era a mãe dela, eu só ia para o encontro dela, né, dar amor, abraçar, apoiar. E muita gente que está de fora, eu falo por experiência, as pessoas falam coisas negativas, sabe? Ah, mas, tipo assim, se quisesse morrer mesmo, fazia outra coisa, e cita coisas horríveis. Ou então isso é para chamar atenção, e a pessoa se sente mais acuada, ela se sente mais sofrida. E eu falava isso com a minha filhada, né? Como que a Dinda pode te ajudar? E ela falava, Dinda, eu sinto uma dor no meu peito, uma dor tão grande que quando eu me Isso. corto, eu só quero sentir essa dor, igual, exatamente o que você falou. Só que ela ia tão além que ela só não chegou a óbito de fato, porque Deus tinha um propósito na vida dela. Tanto que ela testemunhou, tá no YouTube, o testemunho dela, e hoje ela superou. Mas foi muito tempo de sofrimento, não foi um mês, não foi, foi anos. E outras pessoas que eu convivi também, que infelizmente chegou a cometer o suicídio. Então, assim, a família fica extremamente abalada e às vezes elas não sabem como agir. Então, o seu trabalho é importante e esse mês da conscientização, porque as pessoas tendo a informação, a gente ajuda. E muitas vezes as pessoas não tocam no assunto porque é um assunto. Ah, eu já conversei, né, com algumas pessoas. Ah, Cláudia, mas é um assunto tão pesado. Ah, mas é tão triste. Mas se não falar, como é que a gente vai ajudar? Se Enfrentar você não perceber, a dor, como é que né? você vai abraçar? Porque você, terapeuta, você ajuda com a sua técnica, mas a gente que é família, a gente tem que abraçar, a gente tem que amar, a gente tem que ouvir, né? E depois a gente busca ajuda. Então é isso que eu gostaria que você abordasse um pouco, né? Porque de repente esse aviãozinho vai ser encaminhado para pessoas que têm amigos, né? Ou parente, ou alguma pessoa que pode, que já viveu. Eu, por exemplo, já vivi isso no meu passado, e a gente tem bagagem para ensinar, para ajudar quem está vivendo isso no presente. Mas quando a gente está envolvida, quando são os familiares, eu falo pela minha experiência, tá, Otília? Se outra pessoa teve outra experiência, pode até compartilhar. Mas eu não sei como essa pessoa vai agir. Ela fica se sentindo culpada, quando você começou a falar, porque não percebeu, ela se sente nervosa, ela tenta fazer coisas às vezes que não é o correto. Então, eu acho bem legal a gente poder abordar isso, né? Como o familiar, principalmente, os amigos mais próximos, pode perceber e, ao mesmo tempo, ajudar a pessoa que está passando esse momento. O que eu vou bater na tecla aqui novamente é o seguinte: não subestime problemas emocionais, tanto quem está sentindo quanto quem está convivendo. Sim. Converse com essa pessoa para buscar ajuda profissional, porque a gente vive num meio religioso que as pessoas tendem a espiritualizar, por exemplo, algo que está na alma e que precisa ser tratado de uma forma técnica. Os familiares têm, às vezes, essas falas que não ajudam, por exemplo, pois você tem tudo, você não tem motivo para isso. Exatamente. Você, eu não sei mais o que fazer, eu dou de tudo, eu faço de tudo. E na realidade é buscar. Por quê? Volto a repetir. A carga emocional vai se potencializando, e chega um ponto que a pessoa não aguenta e por fração de segundos ela toma uma decisão que não tem como reverter mais de algo que poderia ser tratado e resolvido. Eu lembro-me que há 7 anos atrás aconteceu essa fatalidade próximo de mim, de um rapaz que ele era professor de educação física, eu tinha um espaço Vida Saudável e ele fazia zumba lá. Um rapaz
educado, casado com um filho, educado, inteligente, bacana, feliz, alegre, conversando com todo mundo. E um dia antes dele acometer o ato do suicídio, ele brincou com todo mundo, ele conversou com todo mundo de uma maneira normal. E quando chegou no dia que ele cometeu o ato, que a esposa dele chegou em casa e ele estava lá estirado e não teve como mais socorrer, porque já tinha passado as 3 horas de tolerância para fazer uma lavagem, né? Porque ele tomou o tal do chumbinho, né? Enfim. Então, o que aconteceu? Todo mundo ficou em estado de choque, se sentindo culpado. Como ele estava aqui no nosso meio ontem, brincando, conversando, como que ele não... como que ele chegou a esse ponto e a gente não sabia? Como que a gente não percebeu? Então as pessoas elas começam a entrar num sentimento de culpa. Por quê? Porque quem está sofrendo a dor emocional, ela tenta esconder para não incomodar. Eu já atendi vários clientes que falam assim, eu escondo da minha mãe, eu escondo das pessoas porque eu não quero incomodar. E a pessoa está ali sofrendo e aquela carga só vai se potencializando. Então, Otília, eu vivo isso, eu estou com alguém passando por isso na família. O que eu tenho que fazer? Busque ajuda profissional, de preferência uma terapia, porque a terapia vai fazer a pessoa achar a raiz, a causa, respondendo pela TRG agora, que está causando essa dor nela. Por quê? Quando você toma medicação, o próprio psiquiatra, ele direciona a pessoa para uma terapia, porque ele sabe que aquilo é de fundo emocional. E a medicação, ela é um paliativo, ela é para controlar os sintomas. Mas ela não vai resolver a raiz, ela não vai resolver a causa do problema. O que vai resolver a causa do problema é você identificar a raiz do abandono, da rejeição, da humilhação, da traição, que são dores que são formadas no momento da milenização, que é dos 5 primeiros anos da vida da pessoa. E que conforme essas dores elas são geradas, elas vão se potencializando com os eventos que vão ocorrendo na vida daquela pessoa. Então, quanto mais cedo um adolescente, você falou dos jovens, né? Quanto mais cedo um adolescente, ou até mesmo uma criança, você que está percebendo, o filho passou por um processo de separação, o filho passou por um processo de doença que precisou ficar interna, você percebeu que o seu filho, por algum motivo, está com um comportamento diferenciado, está roendo unha, está muito acelerado, ou está muito apático, muito fechado. Perceba o seu filho no primeiro momento, para que quanto mais cedo você der essa oportunidade dele alcançar a resolução dos problemas dele emocional, ele não cresça um adulto com sequelas. Deixa eu te interromper um pouquinho, porque essa parte da criança é tão importante, eu acho que muita gente não sabe. Eu tenho 2 experiências, assim, muita gente sabe, né, que eu botei na rede social, eu tenho um testemunho, eu tive uma crise no meu casamento e eu passei momentos muito difíceis, ainda estamos, né, a gente avançando ainda, e o que mais me alertou na época foi o comportamento da minha filha. Eu já moro com meu esposo há 29 anos, né, eu casei, eu tinha 15 anos de idade, então, assim, a gente desgastou com o tempo e a gente começou a ter muitos problemas. E a Valentina, muito pequena, começou a ter comportamentos que dava... Hoje em dia tem transtorno disso, transtorno daquilo, dava a entender que ela tinha algum transtorno. Então, o que você falou, eu atentamente ao comportamento dela, percebi que alguma coisa estava errada, mesmo sabendo que eu estava enfrentando problema no meu relacionamento, eu meio que assim, o foco era ela. Então, eu procurei a pediatra, contei toda a situação, pedi ajuda, a pediatra encaminhou a gente para psicólogos, e eu contava para minhas clientes no meu trabalho, no dia a dia, mas a Valentina é tão pequena, mas por que a criança tem que fazer terapia? A Valentina fez 1 ano, né, de terapia. Quando ela saiu da psicóloga, foi por opção minha, porque a doutora nem tinha dado alta ainda, mas a pediatra concordou, a neuro, os exames dela deu tudo ok, para graça de Deus.
Só que, assim, foi nítido a mudança do comportamento dela durante a terapia. E eu, como mãe, né, eu dou um alerta, assim, para as mães, eu reconheci que o erro estava em mim, o erro estava no clima geral dentro de casa, e aí eu comecei a buscar ajuda para mudar essa convivência em família. E graças a Deus, né, funcionou. Eu creio que Deus me deu uma luz, eu agi rápido, porque apesar de eu ser evangélica, eu sou muito de fé, de oração, de propósito, eu confio muito nos profissionais que Deus capacitou para ajudar a gente. Então, eu me cerquei de profissionais como você, né, que tem essa terapia aí, Vanessa, né, outras que já passaram pelo meu espaço. No momento, a própria Luciene, né, tem conversado com a gente sobre isso. E, na época, eu busquei alternativa, como massagem, reflexologia, que muita gente também não dá importância e trata muito emocional. E a Valentina fazia seguidamente. Na verdade, de 15 em 15 dias, a Valentina fazia. Entramos com floral de bar, tanto para mim quanto para a Valentina. Então, assim, além do psiquiatra, né, que tem uma medicação, a gente tem muita alternativa hoje em dia, ou seja, de valor, às vezes a pessoa não tem plano de saúde, não tem acesso. Tem vários profissionais que podem te ajudar, cada um do seu modo. Eu, por exemplo, eu tenho acesso a todos, então eu recorri a todos. Então foi muito bom para mim e para minha filha. Já superamos um momento difícil, mas fica sequelas. Então a gente ainda segue em tratamento, a gente segue ainda conversando com vários profissionais para a gente chegar realmente àquela paz, né? A tranquilidade. Quando você falou assim, que às vezes esse jovem de hoje que tem um problema chega lá na idade adulta, né, com outros graves problemas, isso ainda é lucro quando chegar, porque eu tenho uma história muito triste de uma conhecida minha que eu atendi, que o filho dela se suicidou e ele tinha acabado de completar 11 anos de idade. E você falou Meu o ponto alvo aí. Por isso que eu estou citando meu casamento, porque na época foi o início de tudo foi a separação dos pais. Mas depois foi comprovado, né, depois da morte dele, pegaram o celular dele e viu a conversa dele com os amiguinhos de escola. Ele não estava suportando aquela dor, começou a sofrer bullying, e aí ele falava que ia fazer, porque criança, dependendo da situação, ela fala, e ela falava que ia fazer, e lá na conversa do WhatsApp tinha tipo assim: duvido, você não tem coragem. E um belo dia a mãe dele chegou e ele estava na área de serviço, morto. Ele se enforcou. Uma criança de Meu 11 anos. Só de eu falar, eu Deus. fico É, arrepiada, meu coração aperta, minha garganta dá nó, porque assim, é, ninguém da família percebeu. E se falasse, porque eu sei que eu já conversei assim, mas a criança está com depressão. Que besteira, a criança nem sabe o que está fazendo. Eu mesma já cansei de conversar com meu esposo, assim, não vamos falar coisa perto da Valentina. Ela não entende, não, ela não está ouvindo, não. Eu estou falando de mim, quando eu falo nada melhor que a nossa experiência. claro, Mas a maioria dos pais, eu escuto, né? Porque eu lido com o público, eu escuto vizinhos, que a criança nunca escuta, que a criança nunca entende. Gente, as crianças somos nós no nosso passado. E são os adultos do exatamente. futuro. Então, é as crianças que dão sinais para a gente tem que estar atento. Não só para que seja um adulto seguro, um adulto feliz, sem trauma, sem medo, mas que não chega ao caso que essa criança de 11 anos, infelizmente, não foi a única criança, é a única que eu conheci, né? Mas quantos nesse segundo que você falou de 40 segundos, entre adultos, pessoas idosas, muitas são crianças e a maioria são adolescentes. Então é muito importante a gente realmente estar atento a esses sinais. Não desvalorizar o que você falou, a palavra que eu não me lembro, mas assim, não desmerecer a dor do outro, não desmerecer a dor da criança. Minha mãe sempre me ensinou isso. Quem sabe que sente é só quem sente. Então cabe a nós só Exatamente. apoiar, abraçar, a ter empatia. Eu dou E muito ouvido a tudo que minha filha fala e sente, sabe, Otília? E isso eu aí, ó. fico, gostaria de dar esse alerta para os pais que estão ouvindo, tios, dê atenção às suas crianças, né? Fique atento que elas conversam com outro coleguinha, como esse caso que eu estou falando, os amiguinhos desafiaram, acharam que ele não É, era corajoso o suficiente. Nossa, quando eu lembro, isso deve ter uns 2 anos, é um caso recente, então, assim, é algo que me entristeceu muito. exatamente. Olha, nesse momento você está travada para mim, você está me Estou ouvindo? te ouvindo bem, deve ter sido só a tela. Ah, Você também travou um pouco aqui no meu outro celular, mas está então tá na ótimo. voz. Mas assim, é real e assim, a palestra que a gente vai tratar lá na estética, no dia 13, 14 horas, é justamente dores emocionais e suas raízes. E a gente vai estar explicando o porquê que essas dores, essas raízes, elas são geradas na infância, o porquê que a criança ela tende a absorver e generalizar, e como você colocou muito bem,
O problema dos pais é subestimarem, é acharem que as crianças não estão entendendo o que está sendo falado. E perceba, as crianças, elas podem até não entender o que está sendo falado, mas elas sentem. E os registros somáticos são mais profundos do que até o que fica no psiquismo quanto evento. Então, o que a criança, por exemplo, meu pai foi embora, exemplo, ela não entende o porquê que o pai foi embora, mas ela sente. E esse sentir fica escrito no corpo. Então, a gente vai estar explicando no dia 13, às 14 horas, garantir o seu convite, entre em contato na bio da estética da Cláudia, a sua vaga que você vai ter, que são informações vitais para você, mas para sua família, para os amigos, você saber lidar